Bom dia, somos o grupo número 3 e vamos falar hoje sobre o capítulo O Menino Mais Velho. Os integrantes do grupo são Isabela Bernardo, Leonardo Cavalcante, Nicole Titzman e Vitória Yerg, da 23MB3. O clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos, dispensa comentários. Tendo sua publicação originalmente em 1938, as histórias de sobrevivência de Fabiano e sua família já vêm sido apresentadas aos jovens em diversas partes do Brasil, ainda na escola, e não é à toa. Por mais que possam passar despercebidas pelo leitor em seu primeiro contato com a obra, Vidas Secas apresenta diversas críticas e usa o desenvolvimento desses personagens para lidar com alguns tópicos que gostariam de ser destacados pelo autor. É um pouco sobre isso que conversaremos hoje, mais especificamente com a atenção voltada para o 6º capítulo, chamado O Menino Mais Velho. Como o título já sugere, o capítulo tem um grande foco no mais velho dos dois filhos de Fabiano e Sinha Vitória, tendo início com o garoto curiosamente perguntando sobre a palavra inferno, a qual tinha ouvido sair da boca de Sinha Terta numa conversa. Apesar do fascínio do menino por essa palavra desconhecida, a mãe responde ser apenas um local ruim, sem interesse em explicá-lo melhor o real significado. Ele também sai frustrado ao tentar a mesma pergunta com seu pai e frustra-se então novamente com sua mãe, dessa terceira vez saindo da cozinha não só sem grandes respostas, mas também levando um cascão que o fez tristemente sentar embaixo de uma árvore para esquecer o ocorrido. A cachorra-baleia é a única que lhe acompanha, sendo então a ouvinte de algumas histórias que o menino insistia em contar, da forma como podia, sem ter um vasto e polido vocabulário. Mesmo enquanto observava as estrelas no céu, o menino fracassa diversas vezes na sua missão, lembrando-se constantemente da imagem que lhe passou na cabeça ao ouvir a explicação de inferno e da reação agressiva de Sinha Vitória, que o menino acreditava até então ter sido causada somente por uma raiva naquele momento. Por fim, o menino aceita que inferno, apesar da beleza que ele tinha visto na palavra, remetia a algo ruim, que ele passa então a relacionar com sua própria vida. Algo que chama atenção logo de início é o fato do personagem que protagoniza o capítulo, assim como seu irmão, protagonista do capítulo anterior, não ter um nome, sendo chamado apenas por expressões genéricas, como menino mais velho, pequeno e garoto, enquanto o animal da família é nomeado, intensificando desse jeito a estranheza. Como possível notar no trecho, como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetindo as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Ele possuía uma grande dificuldade comunicativa, que, em conjunto com a ausência de um substantivo próprio para designá-lo, podem passar, em alguns momentos, com a impressão de animalização da pessoa, principalmente quando comparado com baleia, um animal. Também é dita ser capaz de estabelecer uma comunicação com o menino, mesmo que das formas mais simples possíveis. Entretanto, analisando a obra como um todo, fica claro que não se trata de um rebaixamento da figura do menino a condições animais, mas sim uma forte humanização da baleia, por reagir distintamente a sentimentos humanos e pelo efeito que ele tem em outros integrantes do núcleo principal da narrativa. Um outro ponto muito destacado ao longo desse 6º capítulo é a relação que o menino tem com os pais. Essa relação é, principalmente por parte do Fabiano e da Sinha Vitória, muito seca, já que eles estão constantemente negligenciando o menino, como é possível observar nesse trecho. Deu-se aquilo porque Sinha Vitória não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinha Terta, pediu informações. Sinha Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais, e como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. Nesse trecho, a Sinha Vitória, ela responde com certo desprezo. Ela não dá muita atenção para a pergunta do garoto. E é muito importante nesse trecho também destacar a escolha das palavras feitas pelo autor, provocando esse efeito de que a Sinha Vitória estava distraída
e responde vagamente. Ele usa as palavras distraída e vagamente. E eles transmitem essa imagem da relação entre as duas personagens, que é uma relação distante e fria. Logo em seguida, nesse outro excerto, o pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. Dessa vez, essa descrição da abordagem por parte do garoto possibilita a inferência desse medo que o menino tem dos seus pais, porque ele arrisca uma pergunta. Esse medo é ainda melhor explicado no decorrer do capítulo, porque o narrador apresenta um abuso de autoridade dos pais, um certo abuso dessa autoridade, que se expressa principalmente por meio de agressões, como no cascudo que o menino recebe ao insistir mais ainda sobre o inferno. No trecho do livro que diz que o menino mal sentia as pancadas de Fabiano, por exemplo, há uma ideia de que já é uma rotina dessas agressões, sugerindo que ele já está acostumado com essa dor. Por conta desses problemas familiares enfrentados pelo próprio garoto, a personagem cria também uma grande carência afetiva, que lhe causa um sentimento de solidão, como por exemplo no momento em que ele se isola e senta embaixo de uma árvore para observar o céu. Esse aspecto também pode ser visto no trecho "Todos o abandonavam. A cadela era o único vivente que lhe mostrava simpatia". Esse trecho não apenas evidencia essa solidão do menino, como também mostra o quão importante a baleia era para ele, sendo a única qual ele tinha essa relação de puro afeto, sem hostilidade, diferentemente da relação que ele tinha com os próprios pais. Isso explica o motivo do animal receber tanto destaque nesse capítulo, já que é ela a quem ele recorre quando precisa pensar e tentar encerar a cabeça, sendo a única personagem na qual ele pode contar com o apoio e a confiança para qualquer momento, como por exemplo após a demonstração de frieza da sua mãe. Como um exemplo também temos o trecho "O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos. Baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender". Esse trecho não só reforça a proximidade dos dois, mostrando que o rapaz vê na cadela uma confidente, provavelmente sua única, mas também mostra um possível motivo da proximidade entre os dois, enquanto todos parecem apenas se dirigir ao menino para reclamar ou repreendê-lo, Baleia, justamente por não ser capaz de falar, acaba servindo como fonte de afeto a qual ele carece. Além disso, apesar de não conseguir falar, por conta da sua humanização na obra, a cachorra parece responder às histórias contadas pelo menino por meio de gestos fáceis de entender, que, considerando o vocabulário minguado do menino, dá essa relação e torna os dois extremamente próximos. A relação de ambos não terem um vocabulário complexo, tanto na hora de se expressar por meio de gestos, como na hora de falar. Por fim, também, os dois se assemelham no sentido de ambos serem violentados por Fabiano e sim a Vitória. E, ao mesmo tempo, mostram um certo costume ao passar por isso. No caso do menino, quando ele não se esquece da sua curiosidade sendo reprimido por sua própria mãe. E, no caso da baleia, ao não desistir do osso que estava na panela, mesmo após receber pontapés. A curiosidade mostrada por parte do filho mais velho do casal pode ser vista como um interesse pela linguagem e comunicação e até uma forma de busca por conhecimento. A tentativa de se informar sobre o significado dessa palavra desconhecida pelo garoto acaba sendo frustrada, devido ao descaso por parte da mãe, provavelmente por não enxergar a importância nessa atitude do filho. Esse desincentivo ao conhecimento por parte de sua família transmite a impressão de que o menino provavelmente acabará sem muitas opções, se não se tornar um vaqueiro, assim como seu pai e seus antepassados. O que também fortalece a ideia do menino ser um reflexo de Fabiano é o fato do vaqueiro, apesar de sua dificuldade comunicativa, em diversos momentos da obra demonstrar um certo fascínio por aqueles que dominam o uso da linguagem. Por exemplo, em todas as inúmeras vezes em que ele menciona seu Tomás da Bolandeira. Isso torna possível imaginar sua infância exatamente como era de seu filho nesse aspecto,
sendo caracterizada por uma curiosidade frustrada. O fato do menino não conseguir esquecer aquilo que lhe aflige mostra como esse tipo de situação era recorrente em sua vida. A relação presente entre o fracasso do garoto em desviar seu pensamento da briga ocorrida com a mãe e as estrelas se apagando pode ser vista como um símbolo comumente atribuído a estrelas, o de esperança, que no caso do personagem estava desaparecendo. Essa esperança pode ser tanto a de ter uma expectativa de vida diferente da de seu pai, ou até mesmo a de ter uma boa relação familiar. Como esperança essa que ele havia demonstrado ter quando ele cogita o fato da reação da mãe ser apenas um momento de raiva e que aquilo iria passar. Após um certo tempo de reflexão, essa esperança chega ao fim, como dito, junto com o brilho das estrelas, que também acaba, quando ele compara a definição que havia conhecido, mesmo que superficialmente, da palavra inferno, com sua própria vida, por meio de uma descrição exata da sua convivência com seus pais. No trecho, entristeceu. Talvez, sim, a Vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancada com bainha de faca. Obrigada pela atenção de vocês.